Bom dia, meu nome é Rafael. Nós vamos iniciar agora o curso de hematologia veterinária. Só organizar aqui o slide. Nesse curso, a gente vai falar um pouco sobre as células sanguíneas e como interpretar um eritrograma, no caso, só a parte das séries vermelhas, que é as hemácias e suas alterações. O sangue, que é é grande responsável por carregar oxigênio para o corpo, células de defesa, nutrientes. Esse sangue ele é composto por uma parte sólida e uma parte líquida, onde nós temos os componentes celulares que correspondem à sua parte sólida, que é as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E a parte líquida, que corresponde a 55 a 65%, que é o plasma, que é onde nós temos os nutrientes, a parte sólida e, além disso, a água, que no caso seria, a água corresponde a 90% desse plasma. E os 10% são os nutrientes e sólidos, como proteína, colesterol, glicose, entre outros. No animal, o volume de sangue corresponde a cerca de 7,5% do seu peso vivo. É, o que é bastante coisa. Se a gente tem uma perda muito grande desse sangue, pode acarretar uma grande alteração nesse animal. Aqui é um quadro onde a gente pode ver a porcentagem de sangue por ml por quilo, na verdade, do animal, de cada animal e a sua quantidade de sangue. Nós temos de cães 77 ml por quilo, que corresponde a 8%, gatos que 62 a 66 ml por quilo, entre outros. A função do sangue. Ele tem como eu já vi introduzido, ele tem uma grande importância, porque o sangue ele transporta, ou seja, ele transporta oxigênio, nutrientes, hormônios, substâncias que são desejáveis para o corpo e também transportam substâncias indesejáveis para o corpo, como o dióxido de carbono, a ureia, que vai ser eliminada através da urina. Ele também carrega células de defesa, como neutrófilos, monócitos, eosinófilos, entre outros. É responsável pela hemostasia, ou seja, pela a parada da perda sanguínea em alguma lesão que possa ocasionar a ruptura de um vaso, carreando as plaquetas para aquela lesão, para que não haja a perca sanguínea. E no controle de temperatura, com a questão da vasodilatação ou a vasoconstrição. Quando se tem mais frio, ele faz a vasoconstrição. Se tiver mais quente, vasodilatação. Como é produzido esse sangue? É através da hematopoiese, que corresponde ao processo de produção de células do sangue. A hematopoiese, ela já ocorre na vida pré-natal, ou seja, ainda na barriga da mãe, na época de embrião e feto, sendo que logo no início, quando ainda não tem a sua formação ainda total do embrião, o que produz as células de defesa é o saco vitelino. Após isso, quando há todo aquele processo de gastrulação e formação de ossos, o responsável fica pela medula, de início, fígado, e após isso, já no final da gestação, a medula óssea. Pós-natal, ou seja, em jovens, o responsável total é a medula óssea. À medida que o animal ele começa ficando adulto,
alguns ossos começam a não produzir mais, a sua medula óssea não começa a funcionar mais. Ela começa a ficar uma medula amarela, que é aquela medula gordurosa que não produz nenhuma célula. Então, na fase adulta, apenas ossos chatos e algumas epífises de alguns ossos produzem. Mas o fígado também, se ocorrer uma grande perda, ele pode voltar a produzir, até mesmo também em idosos, a medula amarela ela pode voltar a ser uma medula ativa, a medula vermelha, e começar a produzir células sanguíneas se necessário. Aqui nós temos um processo de hematopoiese. No caso, aqui engloba toda a produção de células, tanto sanguíneas como células de defesa. A hematopoiese ela surge a partir de uma célula-tronco, que é uma célula que ela é multipotente, é uma célula que pode se dividir em outras células, e ela acaba se dividindo em duas células, um progenitor mieloide e um progenitor linfóide. O progenitor linfóide ele vai dar origem às células de defesa, os linfócitos. Linfócitos e células natural killer, que são células normais do corpo que atuam na defesa. E os linfócitos, como todo mundo já sabe, também é responsável pela defesa e também a sua capacitação em plasmócito para a produção de anticorpos. No progenitor mieloide, é onde dá origem às hemácias, nós temos a formação de eritrócitos. A gente fala já um pouquinho mais detalhado sobre essa eritropoiese. A formação de megacariócito, e, consequentemente, eles se fragmentam formando os trombócitos, que são as plaquetas. Formação de mastócito e uma diferenciação em mieloblasto, que vai dar origem a células de defesa como basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monócito, que na corrente sanguínea é monócito, mas depois, quando vai para o tecido, é macrófago. E aqui nós temos uma eritropoiese, bem detalhada de como é esse processo de formação das hemácias. A gente pode falar tanto como eritrócitos como hemácias, é a mesma coisa. A partir dessa célula pluripotencial ou multipotencial ou totipotencial, pode ser falado assim, dá-se origem ao rubriblasto, e esse rubriblasto vai se diferenciar em pró-rubrícito. O pró-rubrícito ele vai se diferenciar em mais duas células, que são o rubrícito basofílico, e depois um desses rubrícitos vai se diferenciar em mais duas células, que é o rubrícito policromático e no caso, duas células com a mesma linhagem, que é o rubrícito policromático. A partir disso, ele se diferencia em metarrubrícito, e se ocorrer tudo normal, a fase ocorrer normal, o metarrubrícito vai se diferenciar em reticulócito, ele vai ocorrer a maturação em 5 dias e depois vai para a corrente sanguínea como eritrócito. Às vezes ocorre desse reticulócito, é uma célula muito importante também na questão do hemograma para a interpretação, porque os reticulócitos eles às vezes podem adiantar a sua maturação e acabando indo para a corrente sanguínea e não se maturar em eritrócito e como na forma de reticulócito, por conta de uma demanda do corpo que naquele momento precisa de células ativas, mesmo que ainda muito jovens, ou se não como metarrubrícito. Esse metarrubrícito ele pode se diferenciar em Hall-Joly, que é, na verdade, uma hemácia que ainda contém fragmentos de núcleo. Isso ocorre por diversas alterações que a gente vai ver posteriormente. Mas o normal dessa multiplicação, desse início de produção, é de 2 a 3 dias na medula óssea.
Aí ele inicia essa fase de replicação. Essas mitoses ela ocorrem através do complexo B, que são vitaminas. Sem o complexo B não é possível fazer a síntese de DNA e realizar essas mitoses corretas, digamos assim. Depois a fase de hemoglobinização, que é nada mais do que a produção de hemoglobina, que é um composto da hemácia responsável por carregar o oxigênio. A hemoglobinização ela ocorre através do ferro, o ferro é que faz essa produção de hemoglobina. Todo esse processo de maturação para ir para a corrente sanguínea, ele dura em torno de 5 dias. Mas ele pode adiantar em processos anêmicos, os reticulócitos podem ir para a corrente sanguínea em 24 a 48 horas, mesmo que ainda sejam hemácias jovens. A eritropoese, como todo mundo já sabe, é a produção de hemácia, é o início de tudo, de como é produzida as hemácias. Existem vários fatores para essa produção, como eu já tinha falado anteriormente, e é dividido em 3 fases. A fase de iniciação, que é a fase de ativação daquela célula multipotencial para produzir as hemácias. Isso se dá através de um hormônio, a eritropoetina. Essa eritropoetina ela é produzida nos rins e ela desencadeia todo aquele processo de eritropoiese. Ela é ativada através tanto de baixa de oxigênio, processos anêmicos, diminuição do volume sanguíneo, questão de desidratação e andrógenos. Hormônios hipofisários e adrenocorticoides, eles podem inibir esses processos de produção de hemácia. No caso, não produção da hemácia, inibir a produção da eritropoetina, que é um agente que desencadeia o processo de produção das hemácias. Isso pode gerar um processo anêmico que a gente vai conhecer lá na frente, que é um processo anêmico arregenerativo. A fase de proliferação, que é aquela fase onde ocorrem aquelas diversas mitoses e diversas fases em cada célula, metarrubristo, entre outros, que é através de complexos B, no caso, vitamina, mais específico, vitamina B12, o ácido fólico e o cobalto. São muito importantes para que haja esse processo de proliferação. Se não tiver vitamina B12, vai ocorrer dessas hemácias elas nascerem grandes demais, defeituosas e não ter uma eficácia na corrente sanguínea. A outra fase é a fase de maturação, onde ocorre aquela parte dos reticulócitos, onde eles ficam 5 dias maturando para depois ir para a corrente sanguínea e se tornarem hemácias propriamente dita. Nessa fase de maturação ocorre a produção de hemoglobina, ou seja, a síntese, onde essa hemoglobina ela é dividida em dois compostos, na verdade. A parte M dessa hemoglobina é ferro e piridoxina e cobre também. E a parte globina, que é a proteína, os aminoácidos. Os reticulócitos. É muito importante a gente conhecer os reticulócitos, porque eles são grandes indicadores de uma anemia conhecida como anemias regenerativas, onde a medula ela está ativa e produzindo normalmente. É o último estágio imaturo das hemácias, antes da sua maturação e entrada na circulação sanguínea. Ficam 5 dias, né, maturando. O aumento na circulação indica que a medula está produzindo, ou seja, que a medula está se regenerando e produzindo hemácias normalmente. Eles ficam 2 a 3 dias antes da maturação na medula óssea. Pode levar até 5, depende muito da espécie de cada animal, enfim. E eles são basicamente assim, esse é a morfologia deles. Eles são essas células um pouco grandes
e ainda com os pontilhados basofílicos nela, onde vocês podem ver, o que indica, né, que é uma hemácia ainda imatura. Geralmente a hemácia ela é bicôncava e ela tem um halo é, esbranquiçado no meio dela e não tem o núcleo, né? Pode ter ainda esses restos de núcleos, que é os Hall-Joly, que são outras alterações. A hemocaterese. A hemocaterese, ela configura a destruição de hemácias velhas. O corpo a hemácia ela tem um prazo de validade, então ela acaba sendo removida com um macrófago do sistema retículo endotelial. O responsável principal, na verdade, é o baço, mas fígado, medula óssea e pulmões ainda fazem, mesmo que em uma quantidade muito pouca, porque às vezes pode ocorrer de o animal ter uma esplenectomia, uma remoção do baço, e outro órgão vai se responsabilizar por esse procedimento de hemocaterese. O baço tem outras funções, mas é uma das principais, a hemocaterese. O tempo de vida das hemácias varia muito de animal para animal. Em cães é de 100 a 120 dias. Gatos, nós temos 66 a 78 dias. Bovinos já é uma demanda muito maior, 160 dias, entre outros. Aqui é um processo, deixa eu remover aqui a tela para vocês visualizarem melhor. Aqui é um processo de como a hemácia ela entra na circulação e ela vai ser removida. Aqui no caso o exemplo é 120 dias, mas pode ser 160, isso varia muito de espécie para espécie, onde ela tem o seu prazo de validade. Esses monócitos eles removem da circulação, fagocitam ele e removem os glóbulos vermelhos, só que eles não são totalmente destruídos, a hemácia. Alguns compostos, como a hemoglobina, vai ser ainda utilizado para algumas funções do corpo. A parte da globina, que os aminoácidos, eles vão ser reutilizados na síntese de proteína em sua totalidade. Desculpa. Só aqui na parte M, aqui ó, na parte M, nós temos aqui cerca de 90% ferro e essa biliverdina, que é outro composto da hemácia. Esse ferro vai ser carreado com a transferrinina para ser utilizado em novas produções de hemácias, e esse processo de hemosiderina, que é um processo que ocorre normalmente. A biliverdina aqui, ela vai ser carreada também e quebrada e formada a bilirrubina, que é um composto da hemácia. Por isso que muitas vezes o animal ele está ictérico, ou seja, com aquela mucosa amarelada, é excesso de bilirrubina por destruição de hemácia. Pode ser por destruição de hemácia, também pode ser questão do fígado que não está ajudando nessa conjugação da bilirrubina. A bilirrubina, ela é indireta ainda na corrente sanguínea, ou seja, ainda é uma bilirrubina não conjugada. Depois, ela vai ser levada para o fígado, onde ela vai ser conjugada e torna-se uma bilirrubina possível de ser excretada, porque a bilirrubina ela não pode ficar na circulação, ela tem que ser excretada. Então, ela é conjugada aqui no fígado, o fígado torna ela mais hidrossolúvel, que é uma forma melhor de excretar. Aí, a partir do momento que ela é conjugada, ela vai para a bile, onde a bile ela tem um ducto que desemboca no intestino, onde essas bactérias do intestino vão transformar
quebrar essa bilirrubina que já é hidrofílica, né? É melhor de ser carreada. Em urobilinogênio, desculpem. Esse urobilinogênio, ele dá a cor das fezes, que é o estercobilina, e a outra parte vai ser liberada na urina, que é a urobilina, que dá aquela cor da urina. Isso é um processo normal que tem que acontecer de qualquer animal, tanto ser humano como animal não racional. Só que ocorre uns distúrbios com essa bilirrubina. O excesso de bilirrubina, ele no plasma, ele causa uma alteração chamada icterícia, que é um processo onde as mucosas ficam de cor amarelada. Isso quer dizer que tem bilirrubina livre no sangue e que o fígado ou o sangue está sendo destruído e a bilirrubina está sendo solta dentro do vaso sanguíneo, ou o fígado não está realizando a sua função normal, o que pode acarretar em uma insuficiência hepática. A bilirrubina não conjugada, livre ou direta, que é aquela bilirrubina que acabou de ser removida da parte M da hemoglobina, ela pode ficar por anemia hemolítica, que é aquela anemia que ocorre devido à destruição das hemácias ainda na corrente sanguínea, pode ser por parasitas, por questões imunomediadas, doenças do fígado mesmo também, pré-hepática, onde o fígado não consegue conjugar essa bilirrubina e liberá-la. E a bilirrubina ela pode ser alta em concentração no cavalo somente, mas em outros animais ela é um grande indício de alterações, tanto hemolíticas como hepáticas. A bilirrubina conjugada ou direta é aquela bilirrubina que já passou pelo fígado, onde ele foi conjugada, só que por algum processo ela não consegue ser eliminada. Geralmente, esses casos dessa bilirrubina, que no caso a gente conhece como questões pós-hepática, é questão de obstrução nos ductos do colédoto ali na bile, e acaba que ela fica acumulando, e o fígado, como ele não tem como comportar toda essa bilirrubina, acaba mandando novamente para o sangue e ela fica lá dispersa no sangue. Isso vai ocasionar muitas coisas, porque a bilirrubina é tóxica. Agora, conhecendo um pouquinho a gente já falou um pouco sobre as células do sangue, como elas se comportam, como ela é produzida. Nós vamos falar agora sobre o hemograma. No nosso caso, o hemograma consiste na avaliação de elementos do sangue, ou seja, ele avalia tanto hemácias como plaquetas, como os leucócitos. No nosso caso, a gente vai abordar só o... Deixa eu só acertar minha tela novamente. Só o eritrograma. O eritrograma, ele consiste na contagem total de hemácias, ou seja, aquela contagem global de quantas hemácias você tem circulante na corrente sanguínea, a aferição do volume globular ou hematócrito e hemoglobina. O volume globular é quanto eu tenho de hemácias em litros, em quantidade total de sangue. E hemoglobina é o composto da hemácia que carrega o oxigênio. A gente também vai fazer o cálculo do CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, quanto de hemoglobina tem em cada hemácia, e volume corpuscular médio, é o tamanho das hemácias, se elas estão grandes ou diminuídas, de tamanhos normais.
E há também uma avaliação morfológica, que é o esfregaço sanguíneo, onde você faz aquele esfregaço com a lâmina e coloca no microscópio e vai avaliar, coloca no óleo de imersão e avalia a morfologia das células. No caso do esfregaço, dá para avaliar a morfologia das hemácias, que tem diversas alterações nas hemácias, como o esferócito, que é um formato de esfera, a cantóson da hemácia ela está com espículas, e avaliação de células de defesa e processos de coagulação exacerbada. Uma das alterações, aqui no caso compete a contagem total de hemácias, é a polistemia, ou seja, eritrocitose, que é o aumento na quantidade global de eritrócitos, ou seja, está acima do valor de referência. Cerca de aí 9 milhões de hemácia, 10 milhões, depende muito de cada animal. Isso já é considerado uma polistemia. A polistemia ela pode ter diversas consequências a partir da polistemia, como o aumento da viscosidade sanguínea, o que pode acarretar, né, uma maior resistência pulmonar, porque o sangue muito viscoso ele está muito denso, então o pulmão para oxigenar acaba dificultando e o coração ele acaba não aguentando bombear um sangue muito denso e o seu débito diminui, a sua perfusão em outros órgãos também vai diminuir. Isso acarreta também um fluxo sanguíneo reduzido, porque aquele sangue pesado não vai, os vasos não conseguem carrear de forma correta e, consequentemente, a oxigenação tecidual vai reduzir, alterações neurológicas e aumenta muito o risco de trombose, porque tem muita célula e pouca água, o que acaba fazendo com que as células fiquem muito próximas e formando o trombo. Existem dois tipos de polistemia. Nós temos a absoluta, que é a primária e a secundária, e a relativa. A polissemia absoluta. Ela é a polissemia verdadeira, é aquela polissemia que realmente houve a produção exacerbada de células de hemácias. Isso pode ser mediado ou não pelo a EPO, que é a eritropoietina, que é a produtora que é o hormônio responsável por produzir as hemácias. Isso vai ocasionar, no caso, um aumento global nas hemácias, no volume globular, que é o hematócrito, e na hemoglobina. A polissemia absoluta primária, ou vera, que é uma polissemia que não ocorre muito em animais, é quase baixa a sua ocorrência, muito baixa mesmo, quase zero. Ela ocorre por distúrbios mieloproliferativos, que é a questão de neoplasias que induzem a produção exacerbada, que meio que controlam a medula para que haja aquela produção. Essa polissemia absoluta, ela é uma produção independente, ela não depende da EPO. A medula ela produz mesmo sem receber a sinalização do hormônio. Ela é rara em animais. Já a polissemia absoluta secundária, ela é a que ocorre através pela produção exacerbada de EPO. Ela é induzida, então, primeiro a produção de EPO, depois para a medula para produzir. Ocorre muito em doenças pulmonares, por conta que a baixa de oxigênio vai ocasionar de induzir o corpo a pensar que precisa produzir hemácias, então eles fazem com que haja produção lá nos rins de EPO. Doenças cardiovasculares, desculpe aqui o erro,
cardiovasculares. Neoplasias, também existem neoplasias que podem controlar a medula, mas também podem controlar o hormônio, no caso, aquelas neoplasias de rim. Hiperadrenocorticismo também. Só que a diferença da absoluta secundária para a primária é a questão de que só aumenta as hemácias, não aumenta plaquetas e nem leucócitos. A polissemia relativa é a polissemia que é, vamos dizer assim, falsa, que é uma polissemia que não é verdadeira. Ela, na verdade, não ocorre por indução de produção de hemácias, não ocorre uma produção da medula. É a questão só de hemoconcentração. Por quê? Porque ela ocorre muito em questões de desidratação, garrotes, contração esplênica. Mas os maiores casos é a desidratação. Na desidratação, a água do sangue diminui, o plasma diminui, ou seja, não tem muita água. Então, aquelas hemácias, elas acabam ficando próximas, digamos assim. Então, como não tem algo para diluir elas acabam se concentrando. E à medida que você vai fazer a contagem lá na câmara, elas ficam muito próximas e dá o falso valor de que a produção de hemácia está aumentada. Claro que está aumentada, a gente já entende que pode ser desidratação. Uma grande também alteração é a questão de leucócitos e plaquetas que também não são alteradas. A gente tem que ter muito cuidado com essa polissemia absoluta secundária e a polissemia relativa, porque as duas têm uma alteração por trás. Então, só que a absoluta secundária ela tem alterações muito maiores. São doenças maiores que geram essa produção exacerbada de hemácias. Já a polissemia pode ser só uma questão de desidratação. O animal que teve vômito, diarreia por alguma doença, também tem uma doença base, a gente tem uma doença base, só que a absoluta secundária ela tem uma doença base muito maior, muito mais grave. A anemia também faz parte na contagem total de hemácias. É a questão da redução na contagem de hemácias, ou seja, há uma diminuição em hemácias, hematócrito e hemoglobina, ou seja, na quantidade. Se eu tenho o valor geralmente é de 5 a 6 milhões, o normal, eu tenho valores abaixo com 4 milhões, 3 milhões, isso já é uma anemia. Também temos a anemia relativa e a anemia absoluta, que é aquela anemia, a anemia relativa é a anemia falsa por hemodiluição, questão de fluidoterapia por muito tempo, tem veterinários que aplicam a fluidoterapia de forma exagerada, sem fazer aquele todo o cálculo para realmente saber o que o animal ele vai necessitar. Então, acaba que as hemácias se hemodiluem, ou seja, fica muita água para pouca hemácia. E a anemia absoluta, que é a anemia verdadeira. Ela realmente ocorre pela diminuição na produção. Pode ser por perdas sanguíneas, hemólise, neoplasias, tem muitas coisas envolvidas nesse meio. Os grandes sinais clínicos são palidez de mucosa e órgãos, ou seja, já que não tem muito sangue, muita hemácia, o corpo ele não consegue fazer a perfusão sanguínea de todos os tecidos, ou seja, irrigar todos os tecidos. Então, ele acaba deixando alguns órgãos de fora, inclusive as mucosas, que não são tão necessárias como outros órgãos principais, órgãos vitais. Então, acaba ocorrendo essa palidez por diminuição no fluxo sanguíneo naquela região. A cianose, porque não tem muita hemoglobina, então não tem como carregar tanto oxigênio para os tecidos, então diminui a oxigenação, aquela cor azulada que fica. O animal fica apático, porque ele não tem forças, não tolera exercício, porque não tem oxigênio.
Dispneia, que é aquela dificuldade de respirar. Então, o animal ele fica buscando ar para ver se oxigena. A taquipneia, que é a diminuição, o aumento na frequência respiratória, e a taquicardíaca. Consequentemente, o pulmão ele tenta compensar isso, fazendo uma oxigenação mais rápida, e o coração ele tenta bombear mais rápido para que ocorra tanto as perfusões como a volta do sangue para que seja oxigenado. Enfim, é uma coisa mais de fisiologia, mas é bom entender. Existem alterações que podem distinguir as anemias de anemias causadas por hemólise, por destruição, ou anemias por perdas sanguíneas, hemorragias. Anemias hemolíticas, uma das grandes alterações é a icterícia, porque a hemácia é destruída dentro da corrente sanguínea. Pode também, a gente pode ter dentro dessa icterícia a questão hepática também, né? Não tá funcionando, mas aí já é outra questão. Outras alterações, outra clínica, outra visão. Hemoglobinúria, ou seja, hemoglobina na urina, porque a destruição, o corpo vai tentar carrear e leva a hemoglobina para ser excretada, porque também vai ser tóxica, né? Por conta da bilirrubina, para a urina. E acaba a gente detectando hemoglobinúria através daquela fita de exame de urina, urinálise. Esplenomegalia, porque o baço ele vai fazer a hemocaterese, ou seja, ele vai tentar ao máximo tirar essas hemácias destruídas do corpo. Então ele acaba crescendo de tamanho, aumentando de tamanho para que ele dê conta. A febre, que é um grande indicativo de alterações no corpo, não é uma doença, é um sinal clínico. Anemias por perdas sanguíneas, as hemorragias. O que a gente pode ver? Hematêmese, no caso, vômitos com sangue, questão de gastrite sanguinolenta, lesões no esôfago, outras alterações também. Hematúria pode ser um sangramento de bexiga, uma lesão na parede da vesícula urinária. Melena e hematoquesia. Eu já vou explicar a diferença de melena e hematoquesia. É sangue nas fezes, mas melena acontece antes e hematoquesia depois de uma parte lá do sistema digestório. Epistaxes, que são aqueles sangramentos nasais, e as petequias, que são aqueles pontinhos parecendo com catapora, pequenos pontinhos no corpo do animal que são sangramentos. Também tem diversas alterações, diversas doenças. Até petequias podem aparecer em anemias hemolíticas, não exclui. Aqui, ó, animal pálido, apático, melena e hematoquesia. O melena é aquele sangue digerido nas fezes. É o sangue é o sangramento que está ocorrendo no estômago até o duodeno. Então, esse sangue é digerido e eliminado nas fezes. As fezes ficam mais escuras e tal. Já a hematoquesia, ela ocorre na porção do segmento do intestino, do duodeno para lá. E é o sangue vivo nas fezes. Não é um sangue que foi digerido junto com as fezes. Ele é um sangue que ficou vivo e ele como se coloriu as fezes, entendeu? É um sangue mais vivo, mais vermelho vivo. Já o melena é mais escuro. As epistaxes, que é o sangramento, e aqui as petequias. Tá vendo? Ó, esses pontilhados no corpo do animal. Classificação das anemias. A classificação das anemias, ela pode ser
com base na resposta medular, na questão de tamanho das hemácias. Existem diversas classificações, morfologia, entre outros. A classificação das anemias, em relação à resposta medular, se a medula está produzindo ou não, se ela está funcionando ou não. Podem ser questões regenerativas, que ela está produzindo, e a regenerativa. A regenerativa, a medula óssea responde. O sangue há uma baixa quantidade no valor total de hemácia, então ele estimula a produção, estimula a EPO lá nos rins e vai, consequentemente, produzir. Na regenerativa, a gente pode ver células com coloração diferente, policromasia, anisocitose, que são células de tamanho diferente, e reticulocitose, que são células jovens, hemácias ainda em processo de maturação. Ou seja, a medula ela recebe essa demanda de produção porque o animal está anêmico, então ela acaba produzindo de forma descontrolada. E ela não produz tão bonitinha as células normais, com seu tamanho normal, sua coloração normal. Ela acaba produzindo porque a demanda é maior, então ela precisa salvar o corpo. E, consequentemente, um grande indício de regeneração são isso. Principalmente a reticulocitose. Reticulócitos que são células que antecedem aos eritrócitos na questão de maturação. Questões regenerativas, elas acontecem muito em hemorragias e hemoses. Ou seja, essas hemorragias e hemoses elas não estão afetando diretamente as hemácias, outras questões. A regeneração ocorre 2 a 3 dias após essa hemorragia ou hemólise. Então, a medula identifica o processo anêmico, a baixa de hemácias, e então sinaliza para o rim produzir a EPO e, consequentemente, a medula não, né? No corpo, diversos sinais sinalizam para o rim produzir a EPO, e a EPO, que é um hormônio, vai ser carreada até a medula e estimula a medula a produzir, por conta que a demanda é muito grande. Anemia regenerativa. A presença de reticulócitos, eles permanecem cerca de 2 dias na medula óssea e 1 dia na circulação sanguínea. Os reticulócitos, eles são jovens, a gente já viu que são células grandes, com pontilhados basofílicos. Eles são menos desenvolvidos, por isso que eles necessitam de mais tempo para a maturação até eritrócitos. Em cães e gatos podem ser normais reticulócitos, existe uma taxa lá de valor de referência, mas passou deu 3 cruzinhas, então, e abaixo, né, de hemácias, então a gente pode classificar como anemia regenerativa. Os ruminantes têm um problema, eles não se visualiza reticulócito em ruminantes, a não ser que ele realmente tenha uma alteração muito severa, de uma anemia muito severa, por algum fato. Porque, tipo, a anemia, ela tem uma causa, né? A anemia, na verdade, é uma consequência. A causa dela pode ser diversas questões. Problemas renais são um grande problema para a questão de anemias, porque a EPO, que é produzida no rim, não vai ser mais produzida, então o animal vai ser sempre anêmico. O animal renal tem problemas de anemia. Então é por isso que problemas renais tem que tratar de diversas alterações. Então a gente, em ruminantes, a policromasia, macrócito, pontilhados basofílicos nas hemácias, e os corpúsculos de Hall-Joly. Eu vou depois mostrar uma foto desses corpúsculos, onde a gente pode ver essas alterações. Em equinos, o corpúsculo de Hall-Joly são fragmentos de núcleo, que não foram totalmente maturados e removidos, e
consequentemente, porque todo mundo sabe que as hemácias ela não tem núcleo. As hemácias nucleadas só temos hemácias nucleadas em aves, né? Mas em cão, gato, ruminante e equino não temos hemácias nucleadas. Os equinos são um grande problema para você saber se ele tem uma anemia regenerativa, porque eles não produzem reticulócitos em nenhum momento. Ele pode estar em processo de anemia, mas ele não produz. Um indicativo que assim pode ter uma anemia regenerativa são os glóbulos vermelhos de tamanhos grandes, que é macrocíticos, e normocromos, de coloração normal. Mas é uma questão muito difícil, assim, em questão de equinos, a anemia, e requer muito cuidado, muita experiência. Aqui, ó, anisostose, a coloração, anisostose e policromasia. Anisostose é o tamanho das massas, ó, massas grandes, menores, coloração diferente. A gente pode ver, tem aqui reticulócitos, aqui um corpúsculo de Raujoli, ó, hemácias com formato diferente, acantócitos, espinócitos, equinócitos, que são variações das hemácias, eu vou mostrar posteriormente com cada um. Corpúsculos de Raujoli, né? Ó, corpúsculo de Raujoli, a hemácia, ela tá esse pontinho nela. Aqui é um linfócito e aqui é um neutrófilo. E ela fica com esse pontilhado, a gente já sabe que tem alguma alteração. Na anemia, desculpe, a regenerativa ocorre uma baixa ou nenhuma resposta medular, ou seja, a medula ela não está produzindo nada, ela simplesmente está aplásica, ela não tem nenhum estímulo para produzir. Geralmente ocorre perda sanguínea, 3 dias depois não tem nenhum reticulócito na corrente sanguínea, ou seja, a gente faz o exame hoje, o animal está anêmico. Aí beleza, faz daqui a 3 dias, o animal continua ainda mais anêmico e não tem reticulócitos, ou seja, ele não tem sinais de regeneração. Então a gente já sabe que tem uma doença base que está fazendo com que a medula seja aplásica, ou seja, a regenerativa não produza. Existe uma classificação, geralmente doenças crônicas é o clássico. Diversas doenças crônicas, neoplasias, quimioterapia pode causar, enfim. As causas podem ser primária, classificação primária da regenerativa ou secundária. É muito incomum a primária, é um problema, na verdade, eu considero idiopático, porque não se sabe muito bem, essa causa não produz não produz hemácias, produz granulopoese, que é as células granulosas, células de defesa com grânulos, sem grânulos, enfim, aquela neutrófilos, eosinófilos, entre outros, basófilos, e produzem plaquetas, trombocitopoiese normal. A etiologia, eles, assim, em literatura dizem que é uma hipoplasia da medula, ou seja, ela diminui e é uma hipoplasia na região que produz as hemácias e ela é severa. Somente isso. Hipoplasia eritroide severa na medula. Mas não é bem uma causa, assim, não tem, digamos assim, um motivo. Geralmente a gente observa as hemácias normais, diminuídas, a quantidade de hemácias de tamanho normal e hemácias de coloração normal, normocítica, normocrômica. Porque, na verdade, como a medula não está mandando nada, então ela acaba que não produz, não tem alteração na morfologia. As que já estavam lá na corrente sanguínea já ficam e elas se têm a sua morfologia normal.
essa questão da regenerativa é muito importante, porque as hemácias têm um tempo de vida. Se a medula não está produzindo, então o animal ele tem um tempo de vida também. E se você não consegue a causa, retirar a causa, ou a causa realmente não dá para ser retirada e o animal ele não tem outra chance, é um prognóstico ruim. O animal vai ter aí poucos dias de vida e mesmo assim se tratando com oxigenoterapia, com ferro para anemia, mesmo assim é muito difícil reverter esse quadro. Eu já acompanhei um caso por erliquiose, o animal tinha uma erliquiose severa, crônica, que não foi tratada e essa erliquiose causou essa aplasia medular e o animal ele não teve resposta da medula, anemia, as taxas só iam diminuindo, diminuindo, diminuindo. Foi muito triste. A secundária, que é as doenças inflamatórias, muito importante, né? Doenças inflamatórias, diversas alterações inflamatórias podem ter. Erlíquia pode ser uma questão inflamatória também. Doença renal, porque a insuficiência renal é onde o rim é onde produz a EPO, né? Que é o hormônio responsável por induzir a hematopoese, a eritropoiese, para ser mais específico, vai causar uma anemia, por isso que é muito importante o paciente renal tratar uma anemia, ter exames de sangue direto, porque realmente ele não produz uma EPO suficiente. O hipotireoidismo é a questão do metabolismo, porque o hipotireoidismo, os hormônios da tireoide, eles induzem um bom metabolismo. Se não tem produção desses hormônios, de tiroxina, enfim, outros, o metabolismo diminui, consequentemente a oxigenação diminui, ou seja, o corpo identifica que o animal não precisa de produção de EPO, porque a oxigenação dele está normal. Diminui no caso, né? Tipo, o metabolismo diminui, então ele não precisa de muito oxigênio, não precisa irrigar muitos tecidos. Então, o corpo entende que tem muito oxigênio e está tudo tranquilo. Então, não precisa produzir a EPO. Defeitos de síntese de hemoglobina podem acarretar essa anemia regenerativa, porque os defeitos de síntese de hemoglobina, na verdade, a causa é por deficiência de ferro. Deficiência de ferro severa mata. O porquê? A hemoglobina ela é sintetizada a partir do ferro, né? A sua formulação é ferro e aminoácido, M e a parte globina. Então, se eu não tenho a parte de ferro, a hemoglobina produzida, as hemácias elas vão sair, né, da corrente sanguínea com pouco, baixa hemoglobina ou nenhuma, na verdade. E não tem, se não tem hemoglobina, não tem como carregar o oxigênio, não tem como levar o oxigênio para os tecidos e oxigenar. Então, é um processo muito, muito ruim, ou seja, a deficiência de ferro tem a produção da EPO, só que a deficiência de ferro acarreta numa aplasia da medula e ela acaba não produzindo, mesmo chegando na EPO. Mesmo chegando na EPO, não produz. Outra questão são distúrbios de proliferação, que as hemácias elas estão sendo produzidas, só que elas acabam tendo essa questão da síntese de DNA, que é feita pela cobalamina e folato, que é a deficiência de B12. E isso acaba afetando a linhagem total das hemácias. As hemácias elas acabam sendo maturadas de forma errônea, elas não conseguem fazer sua função completa quando vão para a corrente sanguínea, então a anemia é considerada regenerativa. Mesmo que a medula produza, ela não está produzindo bem, ou seja, a medula está produzindo uma coisa ruim por falta de B12. E isso o que ocasiona uma hiperplasia medular, porque a medula ela começa a produzir e ela vê que a demanda não está suprindo, então ela
aumenta de tamanho, mas mesmo assim não adianta, e, e há um atraso na maturação de rubrócitos, que é um estágio antecessor ao mega rubrícito, que é o depois vai dar origem ao reticulócitos e as hemácias. A classificação morfológica das anemias é em relação a tamanho e coloração dessas hemácias. Ela é realizada através da interpretação dos índices hematimétricos. Pode vir VCM ou VGM, tem alguns autores que preferem VGM, que corresponde ao volume corpuscular médio, é o tamanho da hemácia, pode ser menor, maior ou tamanho normal. E CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. O VCM, ele já vem, na verdade, calculado no hemograma, não é preciso a gente fazer essa fórmula. É mais para o patologista clínico que está lá fazendo o hemograma do animal. Mas o cálculo seria o hematócrito vezes 10 dividido pela quantidade total de hemácias, a gente vai ter o VCM. VCM, o VCM indica, né, o tamanho das hemácias. Então, se as hemácias estão normais, de tamanho normais, ela é conhecida como normocítica. Se ela está de tamanho aumentado ou diminuídos, tamanho diminuídos, no caso é microcíticas, são hemácias de tamanho diminuído, e macrocíticas, que correspondem a hemácias de tamanhos aumentados, que é aquela hemácia gigante, por alguma questão, a medula óssea não está tendo de maturar para deixar ela no tamanho normal, e manda, só vai mandando. O CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, ela é um cálculo, o cálculo é hemograma, HG, no caso hemoglobina, desculpem, hemograma não, hemoglobina, vezes 100 dividido pelo hematócrito. O CHCM ele indica a cor das hemácias. Não tem hipercromia, só temos a normocromia, que é a coloração das hemácias normais, e a hipocromia, que é a coloração das hemácias normais. A hipercromia ela não ocorre por quê? Porque, na verdade, as hemácias ela diminui de tamanho, e não é porque ela tem aumento de produção de hemoglobina, é a questão do tamanho que concentra a hemoglobina naquela região e acaba dando uma coloração maior. Mas não é uma hipercromia verdadeira, não há uma produção exacerbada de hemoglobina. Na verdade, o que só tem como estar normal ou diminuir a produção, que no caso é normocromia e hipocromia, ou hipocrômica, normocrômica. Aqui são algumas alterações que a gente pode encontrar nessa classificação de tamanho e coloração das hemácias. Geralmente em hemácias normocíticas, normocrômicas, a gente já pode ver que é aquela anemia não regenerativa, que são doenças crônicas, doenças de rins. Por quê? A EPO ela não é produzida, então, consequentemente, ela não induz a produção de hemácias. A medula ela não tenta fazer nenhuma produção e, consequentemente, só resta as hemácias que estão lá na corrente sanguínea, as que já foram produzidas anteriormente. Consequentemente, é um caso muito grave, porque o animal ele não tem outra fonte para produzir. Tipo, o fígado ainda pode produzir, mas mesmo assim a questão da EPO não tem realmente como, que pode substituir, mas é em casos que há produção de EPO e que a medula não está dando conta. Normocítica hipocrômica, ou seja, ela está de tamanho normal e a coloração diminuída. Início de deficiência de ferro. É um clássico. Macrocítica hipocrômica, ou seja, a hemácia ela está de tamanho aumentado, consequentemente,
ela pode ter uma produção normal de hemoglobina, mas como a hemácia está do tamanho aumentado, a concentração que é produzida normalmente de hemoglobina não dá para colorir tanto ela, então ela fica hipocrômica, porque a concentração é como se fosse eu botasse 1 ml de água em um copo enorme e ou 1 ml de água num copo menor. Consequentemente, eu vou ter um volume ali concentrado muito maior, né? Então, ela fica tamanho grande e, consequentemente, o volume de hemoglobina também fica diminuído, hipocrômico. Isso ocorre muito em anemias regenerativas, por conta de hemorragias e hemólise, que no caso há a produção de EPO normal, a medula percebe que mesmo ela produzindo ainda não é o suficiente, então ela começa a produzir muito mais e sem esperar a maturação normal das células, sem esperar a o ciclo normal da hemácia. Então, ela acaba mandando hemácias de tamanho enormes, porque os reticulócitos são maiores do que a hemácia, ele precisa ter maturação para diminuir, consequentemente mandando os reticulócitos que a gente pode identificar como anemia regenerativa. Macrocítica normocrônica, essa questão aqui é muito legal, porque, tipo, a normocrômica quer dizer que está produzindo hemoglobina normal, ou seja, tem o ferro, tem o ferro, produz normal a, a hemoglobina, e ela como a vitamina B é responsável pela síntese de DNA, pela formação da estrutura da hemácia, ela acaba que não tendo. Então, aquela hemácia ela acaba não se diferenciando muito bem, não maturando muito bem, porque a vitamina B ela é responsável por maturar, né, essas hemácias. E elas acabam não diminuindo de tamanho, não ficando formando normal, fica hemácias grandes, e com a sua produção normal de hemoglobina. É muito visto em deficiência de B12, folatos, cobaltos. Essa questão do cobalto em ruminantes é muito, muito pertinente, porque há uma deficiência muito grande de cobalto na alimentação mesmo de ruminantes. Precisa suplementar. Mieloses eritêmicas, macrocitose em poodles. Essa macrocitose ocorre muito em poodles, na verdade, e às vezes pode ser normal. Microcítica normocrômica, ou seja, hemácia tamanho diminuído e coloração normal, é a deficiência de ferro. Por quê? A síntese normal de DNA, o B12 está na corrente sanguínea normal, então a diferenciação é normal, ele se diferencia, matura e tal. Só a questão da produção de hemoglobina pelo ferro que não existe. Então, não, desculpa. No caso, a deficiência de ferro é essa questão. A hemácia, ela fica microcítica porque ela não tem como maturar, na verdade, desculpem. Porque o ferro, além da produção normal, além de ajudar a síntese de hemoglobina, ele ajuda a maturar também. Então, às vezes ele não matura corretamente e essa hemácia ela fica microcítica e normocrônica. A questão da deficiência de ferro é porque a hemácia, a questão da normocromia é porque a hemácia ela está diminuída de tamanho. Então, mesmo que haja uma baixa de produção por conta da deficiência de ferro, que também produz a hemoglobina, mesmo sendo baixa, a hemácia de tamanho diferente, a concentração de hemoglobina naquela região fica muito grande, porque tem um local muito pequeno. Então, dá o falso de que está normocrômica e que acha que está produzindo normal a hemoglobina, mas na verdade não está. Essa hemácia microcítica ela é muito diminuída de tamanho e ela tem pouca hemoglobina e, consequentemente, vai ter muitos problemas de
de oxigenação. E a deficiência de anemia é uma anemia regenerativa. Questão microcítica hipocrômica, também a questão de deficiência de ferro, cobalto, vitamina B6, ou seja, é a junção dos dois, tanto deficiência de ferro, como que é a produção de hemoglobina, como a de vitaminas do complexo B, que é a síntese de DNA. E a hemácia ela fica toda defeituosa, tamanho diminuído, também não tem muito, já não tem muito ferro e também diminui a produção de hemoglobina e outros. O volume globular, o hematócrito, é muito importante porque é medido em porcentagem. É a porcentagem de volume ocupado pelos glóbulos vermelhos ou hemácias no volume total de sangue. Eu acho muito importante o volume globular, o hematócrito, porque ele dá um panorâmico sobre o animal. Mesmo que você não tenha uma tecnologia muito grande para ter contagem de hemácia, não sei o que, contagem de hemoglobina, e entre outros, se você tiver o volume globular, você tem uma situação, você tem uma noção da situação do animal. Porque através do volume globular, a gente pode definir se o animal tem anemia pela baixa do volume globular, diminuir a porcentagem de hemácia. Pode ver se ele tem desidratação, polissemia, questão de hemorragias ativas, é muito importante, já vou explicar. Ele é um dos exames mais úteis no estudo da série vermelha, porque a gente, como pode ver, possíveis anemia, desidratações e polissemia. Além disso, a coloração do plasma, por quê? Desculpa. A coloração do plasma, a gente pode ver aquele plasma de coloração normal, que é aquele plasma límpido, mas temos o plasma alterado com lipidose, né? Aquele animal que tem gordura no sangue, aí vai estar aquela coisa mais branco turvo, na verdade, com lipidose. Nós vamos ter processos de icterícia, aquele plasma amarelado, e processos de hemólise. No caso, plasma avermelhado pode significar processo de hemólise. Pode ser hemólise na coleta, problemas na coleta, ou problemas de parasitas que levam à destruição das hemácias ainda no seu tempo vivo. A gente pode identificar microfilárias da dirofilariose e tripanossoma, que causa tripanossomia. Também, porque ele é um protozoário um pouco grande, né? Não é tão pequeno. E lá no capilar, que eu vou mostrar já, dá para a gente verificar essas filárias ou tripanossoma. Transfusão sanguínea, sim, dá para saber. O hematócrito, na verdade, é um estudo muito importante, porque de 35 a 45 ou 30 a 45, depende muito do animal, é um volume globular normal, ou seja, é o volume normal do sangue, ou seja, os compostos, a parte sólida do sangue está normal, consequentemente, a outra parte, que é a líquida, também está normal. Nós temos um equilíbrio, que é o hematócrito é 100%, né? Aí 35 a 45 de parte sólida e o resto líquida. Então tá tudo normal. Mas quando é no caso de anemias severas que acarretam a transfusão sanguínea, a baixa sanguínea, o hematócrito está super diminuído. É diminuído de 20 a 24, 25, 26%, já é um hematócrito diminuído, o animal já é anêmico. Só que ele é severicamente anêmico a partir dos 18%. Quando a gente vê um animal com 18%, 17%, 15%, 14%, esse animal ele tem grandes chances de ser um paciente
é candidato à transfusão sanguínea. É muito importante a gente saber que esse animal ele está muito anêmico, ele precisa de uma transfusão sanguínea urgente, na verdade. Ele está super apático, ele precisa de uma oxigenação, tem dificuldade respiratória e, consequentemente, com hematócrito muito baixo, 18%, a transfusão é o caminho certo para tentar ajudar esse animal, porque senão ele vai morrer por falta de sangue, né? Aqui é o capilar. A gente pode ver o sangue, a parte sólida com as hemácias, e aqui a capa leucocitária, os leucócitos, branquinho, fica aqui mais ou menos nesse meio, e o plasma. No caso, aqui já está centrifugado, porque a gente coloca, né, por capilaridade esse sangue dentro do capilar e bota 10 minutos na centrífuga, na microcentrífuga. E aí a centrífuga separa o plasma e os elementos sólidos, que é o sangue, que é as células de sangue. Aqui a gente tem um exemplo muito bom, que eu gostei muito, de um capilar. Aí, ó, hemácias, leucócito e o plasma. Incolor, a cor normal é incolor em cão e gato e o homem, é uma forma normal. Em herbívoros, ela é um pouco amarelada, um amarelo, na verdade, um pouco amarelo, um amarelo claro, mais ou menos. É muito normal por conta da alimentação, é, alimentação com plantas que o animal se alimenta ali e tem muito caroteno naquele alimento dele. Aí deixa amarelado, o caroteno deixa a pele amarelada. Por isso que às vezes é difícil identificar um animal com um equino e um ruminante com licença, com anemia, com icterícia, porque tem o caroteno que deixa a pele não é amarelada, mas é um pouco alaranjada, mas há como depois distinguir fazendo um teste, que aí é outra coisa, outro momento. A cor anormal pode ser amarelo, icterícia, cão no gato, que é por distúrbios hepáticos ou hemólise, pode ser, né? A bilirrubina no sangue acumulada e ela acaba causando isso, intoxicação, digamos assim. Branca, o fisiológico pode ser fisiológico esse branco, que é aquele mais turvo, incolor turvo, que é por conta de uma lipemia pós-prandial, que é uma lipemia normal de animais gordos e tal. Ou patológico, questão de diabetes, onde a gordura fica lá no sangue, hipotireoidismo, entre outros. E o vermelho, a hemólise, pode ser por causa de um artefato na hora de coletar o sangue, esse processo de hemólise, ou patológico por questões de parasitos, intoxicação, muito importante, porque a varfarina, que é um veneno para rato, ele causa essa hemólise disseminada no animal, então é um grande indício, não só para outras alterações, como anemia, né? Leucócito, quando avermelhado, significa a presença de leptócitos, que são mais leves. A noção de contagem de leucócito pela capa leucocitária, na verdade, aqui é uma técnica muito boa que tem que ter, porque eu realmente não consigo ainda, porque a gente tem que quebrar o capilar e tenta tirar só a parte da capa leucocitária para colocar na lâmina e visualizar só os leucócitos, porque às vezes a gente quer encontrar algumas inclusões, como a Ehrlichia, que parasita leucócitos, né? E às vezes a gente só encontra botando ele só, separando ele das hemácias para não ficar aquele amontoado, porque quando a gente visualiza lá na microscopia, a gente vê muito mais hemácia do que leucócitos, né? Porque é uma quantidade muito maior. Enquanto os leucócitos a gente vê cerca de 6 mil, é o normal, 6 mil, 7 mil. Em hemácias, o normal é 5 milhões, né?
É, hemácias, leitura de volume globular eritrocitário, ou seja, quanto de hemácia ainda tem. Aí é aquela questão lá que eu disse que acima de 46%, por exemplo, 50, eu tenho um valor de 59% de hematócrito. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho muita célula concentrada, muita hemácia, uma policitemia e pouco plasma. Isso quer dizer que pode ser uma desidratação, o animal está super desidratado. Geralmente, às vezes, a gente encontra aqui, mais ou menos aqui de hemácia e um pouquinho aqui de plasma. Isso quer dizer que é uma desidratação severa. Esse animal ele precisa entrar na fúria urgentemente. É, noção global, né, de eritrócitos, e a gente pode visualização de microfilárias. Na verdade, eu mesmo nunca visualizei, mas tem diversos patologistas que visualizam essas microfilárias de virofilariose. E a questão que eu falei lá de sangramentos ativos é porque, por exemplo, se eu tenho um animal atropelado, ele teve uma lesão aqui em tórax. Quando eu abro, eu vejo que ele tem um hemotórax. E eu coleto esse sangue, faço a toracocentese e tiro todo esse sangue. E eu faço um hematócrito desse sangue coletado e um hematócrito de circulação periférica da cefálica normal e comparo os dois. Se os dois estiverem iguais, isso quer dizer que a gente pode ter um sangramento ativo. Então, é necessário abrir o animal e tentar identificar onde está esse sangramento. É muito importante isso. Aqui é só do que eu já expliquei, né? As células vermelhas podem estar igual com do plasma normal, ou seja, 40% de células vermelhas, e o plasma 60%, que aí complete o valor normal do sangue, é normal. 40% de hematócrito é normal. O hematócrito é só para avaliar células vermelhas, tá? Consequentemente, a gente avalia o plasma porque se o hematócrito está diminuído, eu tenho muito plasma. Então, eu tenho anemia. Se o hematócrito está aumentado, eu tenho pouco plasma e muita hemácia. Então, eu tenho uma desidratação, uma polissemia. Aí, diminuído, anemia, aumentado, polissemia. Aqui os valores de referência do hemograma de diversas espécies. Primeiro, a gente pode ver aqui as hemácias, contagem total de cão, 5 a 8 milhões, ou seja, se eu tiver 9 milhões, eu tenho uma policitemia. Aí a gente pode ver várias causas, né? Um aumento na quantidade de hemácias pode ser muito bem uma desidratação do animal, ou abaixo eu tenho 4 milhões, eu tenho uma anemia que não é tão severa, mas aí eu tiver 2 milhões e um hematócrito de 18%, aí a gente já sabe que é uma anemia severa, a gente precisa fazer uma transfusão sanguínea. Aqui, ó, o hematócrito, 37,55. Não é tão ruim se tiver um hematócrito de 28. Ele é um animal anêmico, mas a gente pode tratar. Se eu tiver um hematócrito baixo, então eu tenho anemia. Se eu tiver um hematócrito de 59, eu tenho uma policitemia, uma possível desidratação, outras causas, né? A gente não sabe. Hematócrito abaixo de 18%, a gente já encaminha esse animal porque ele é um candidato à transfusão sanguínea. Aí, por exemplo, eu tenho hemácias abaixo do normal, quantidade de hemácias, eu tenho 3 milhões, então eu já sei que o animal tem anemia. Aí então eu tenho que ver o VGM e o CHCM. Por quê? Ó? Se as hemácias estiverem normais, então o VGM e o HCM não é importante para mim. Ou seja, o animal não tem anemia, então ele não, consequentemente, não tem alterações de tamanho e cor. Mas se o animal tem anemia, então é importante eu ver o VGM, se ele está microcítico, hipocrômico, macrocítico,
normocrômico, porque pode indicar processos anêmicos regenerativos ou arregenerativos, e eu buscar um caminho para essa falta. Pode ser hemólise, pode ser doença inflamatória, pode ser doenças renais. Hemograma de felino, ovino, equino, vocês podem ver. O de ovino é muito alta a quantidade, eu até me surpreendo. É 16 milhões a normal e mesmo assim ele não tem uma polissemia. Eu confesso que eu não realizei muitos hemogramas em ovino, realizei muito em canino e felino, poucos em equinos, alguns na verdade, acho que uns 15. A hemoglobina também é um fator muito importante, né, para anemia. A gente sabe que a hemoglobina é um carreador de oxigênio. Se não tiver hemoglobina, não tem como carrear oxigênio. O aumento da hemoglobina não tem um valor muito significativo, basicamente. Aqui as morfologias. Deixa eu abaixar a tela aqui, por favor. Morfologias das hemácias. A hemácia normal a gente já sabe como é a morfologia dela. Em histologia a gente aprende muito isso. Policromasia, a gente vê hemácias de coloração diferente. Desculpe. Hipocromia, que é hemácias que estão com a sua coloração diminuída, ou seja, você vê esse halo branco muito maior do que o normal, ó, um halo branco muito maior. Já aqui, ó, a gente pode ver uma hemácia um pouco normal, ó. Normal, na verdade, que o halo é bem menor, isso aqui o halo está muito maior. Esferócito. O esferócito é essa hemácia no formato de esfera, assim, como fosse uma bolinha de gude, chimbra, alguns conhecem. É muito normal encontrar isso em anemia hemolítica imunomediada, ou seja, aquela anemia que ocorre a destruição por células de defesa do corpo, das hemácias. As células de defesa do corpo destroem as hemácias. Eu vou colocar depois na, na, anexado no curso um artigo sobre anemia hemolítica, é muito importante para vocês verem. A crenação, na verdade, eu não conhecia como crenação, eu conheço como acantócitos. É a mesma coisa, na verdade. Também ocorrem algumas alterações, como doenças inflamatórias, anemias. Os reticulócitos, muito comum em anemias regenerativas. Geralmente, anemias regenerativas são por hemólise ou hemorragias ativas. O rolô, rolex ou rolô, é a aglomeração das hemácias. Isso ocorre por um aumento da viscosidade do sangue e desidratação também. O RENS, que é a inclusão de RENS, a gente pode ver muito em anemia hemolítica. A anemia hemolítica imunomediada, desculpe. A gente pode ver o RENS aqui, ó. Ou aqui, ó. O Raudoli, que são fragmentos, na verdade. Isso dá a questão do defeito de síntese de DNA, muito comum nas alterações por falta nas anemias por falta de vitamina B12. O metarrubristo não é tão comum. O metarrubristo ocorre também em anemias regenerativas severas, porque o metarrubristo antecede o reticulócito, são células jovens. Ó, você vê que o núcleo é muito grande de metarrubristo. A gente pode também encontrar umas inclusões, que é a babésia, que é a babésia cansei, um parasito sanguíneo que destrói as hemácias. O anaplasma, nós temos diversos anaplasmas, na verdade, tem anaplasma para plaquetas. Aqui, ó, anaplasma, são pequenos, eu tenho muita dificuldade de identificar anaplasma. Acho que eu identifiquei umas 2 vezes na minha vida. Micoplasma, a gente pode ver também, ó.
aqueles Mycoplasma haemophilus, que é de hemácias, ele pode ser encontrado. O lentes, que é a inclusão de lentes, ela é muito importante para a questão da sinomose. Muitos animais têm sinomose, mas são assintomáticos. Então, deixa eu ver aqui, tirar essa tela aqui para vocês visualizarem. Aqui, ó, essa inclusão. Às vezes pode ser artefato, ou confundir com o Raul Jolie, mas eles geralmente ficam aqui, ó, na pontinha, e são mais escurinhos e bem mais bonitinhos. A gente pode também ver microfilárias, não na hemácia, mas ela está dispersa nas células sanguíneas. Dispersa no plasma, né? Não nas células sanguíneas, dispersa no plasma. Aqui, sim, vamos lá. A discussão do caso clínico. Esse caso clínico eu coloquei aqui só para a gente saber como quando a gente pegar um exame, a gente tem que olhar primeiro as hemácias, se eu tenho anemia. Se eu tenho anemia, então eu vou classificar ela em microcítica, normocrômica, e, enfim, tamanho e cor. Mas se eu não tenho anemia, eu não preciso classificar porque isso não é relevante. Nesse caso, é um caso de um animal com Ehrlichia. É um macho canino de nome Orion. Ele é da raça pastor alemão de 5 anos de idade, 41 quilos de peso, apresentando inapetência, ou seja, apatia. A inapetência, no caso, é a falta de alimentação, né? Ele não tem vontade de se alimentar. Apatia, êmese, depressão, e com histórico de ectoparasitismo por carrapatos. Ao exame físico, apresentou hipertermia, aumento de linfonodos mandibulares, hepato e esplenomegalia e mucosas hipocoradas. Ao exame laboratorial, o animal apresentou uma amora leucocitária confirmando erliquiose canina. A Ehrlichia ela é encontrada em leucócito, tá? Por isso que eu não mostrei, mas depois a minha colega Rebeca vai mostrar para vocês essa módula de Ehrlichia. Consequentemente, ela acaba destruindo também hemácias, mas ela não fica parasitada nas hemácias. Quais os achados nesse hemograma? A gente já pode ver as hemácias. A gente pode comparar com os valores, né, que a gente tem aqui de referência. 5 milhões a 8 milhões e meio. Então, a gente pode ver hemácia de 3,8 milhões, ele já tem uma anemia, não é tão severa, mas já é uma anemia bem acentuada. A hemoglobina dele, 10 em 10. O hematócrito, 28%, lembrando que é 33, 35, depende muito dos autores, mas 28% a gente já indica que o animal é anêmico. Então, a gente já sabe que ele tem uma anemia. Essa anemia dele, a gente pode ver que ela é macrocítica e hipocrômica, ou seja, tamanho aumentado e a produção, o tamanho aumentado e a coloração diminuída. O tamanho aumentado é por quê? Porque as hemácias, o corpo está vendo que precisa produzir muito rápido, então há uma demanda muito grande. Então ela acaba não sendo maturada corretamente e manda do tamanho que for. Como ela está muito grande, consequentemente ela vai estar com a hemoglobina diminuída. Isso não significa que a hemoglobina não está sendo produzida. Ela está sendo produzida, mas como é uma massa muito grande, essa hemoglobina não deu conta de colorir ela muito, por isso que ela fica hipocorada. E a presença de 3 cruzinhas de reticulose, ou seja, muito reticulose. Então, a gente pode ver que essa anemia é uma anemia macrocítica, hipocrômica, regenerativa. Por quê? A gente viu que há uma baixa de hemácias e elas estão grandes e coloração diminuída. E é regenerativa por conta dos reticulócitos. Aí a gente é muito característico as anemias porque, ó, hipertermia, aumento da febre o animal tem,
aumento de linfonodo, porque as células de defesa vão precisar para a erliquiose, hepato e esplenomegalia, ou seja, está ocorrendo a destruição, então o baço ele está tentando fazer hemocaterese e o fígado acaba ajudando, porque ele também pode ajudar a produzir. Mucosas hipocoradas, porque como é anêmico, ele não tem uma perfusão sanguínea muito grande e, consequentemente, o corpo ele vai irrigar órgãos principais e deixar extremidades que não são importantes. E o animal pode ter êmese, depressão, apatia. É um caso muito... É simples, é um caso simples de se resolver, mas é muito importante a gente saber identificar essas anemias e tratá-las corretamente com o tutor e o paciente. Na verdade, o tratamento requer muito esforço também do tutor, porque o animal ele vai precisar tomar ferro, a doxiciclina, e não pode tomar doxiciclina com ferro, tem que ser em horários alternados, é muito importante também a gente saber isso. Mas aí vem só a questão da clínica. Enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Eu fico muito grato pela atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai ter o chat, onde vocês podem tirar todas as dúvidas. Eu espero que vocês possam estudar e, consequentemente, aprender mais sobre isso.